Neste início de século, existem pessoas que estão saturadas da instintividade, do fanatismo, da alienação. É uma pequena parte da humanidade que está disposta a dinamizar o processo evolutivo, reconhecer o pleno potencial humano e aperfeiçoar sua atuação neste planeta. É importante que a gente tenha liberdade mental, a liberdade de pensar de forma diferente para construir alguma coisa efetivamente diferente. Quando a autocrítica falha, não sobra outra opção que não seja a heterocrítica. Se você não pode canalizar as suas experiências para elas serem úteis para você, além de você, para alguém, qual o sentido? Quando a pessoa já alcança uma certa experiência vivencial, é preciso começar a devolver aquela experiência sob a forma de uma nova gestação. Agora, o caminho disso é a paradiplomacia, é a ressocialização, é o rumo ao Estado mundial, é um processo planetário. Então, veja, nós somos pequenininhos, mas estamos falando para um processo cósmico maior, mais amplo. A pretensão é enorme, mas ela é lógica, ela é racional, ela é factível, ela é execuível. Essas pessoas já percebem que podem realizar muito mais em prol da própria evolução e a dos outros. Lembrando que nós temos aquele princípio, o que interessa é o seu grafo pensene, é aquilo que você está fazendo de pensene aqui. Se nós chegarmos e estabelecer o pensene, que ele já foi feito, não se perde mais. A Terra já foi aberta, sincronizou aquela ideia nova. São homens e mulheres que decidiram empregar seus talentos e potenciais de maneira cosmoética, ao levar em consideração a existência de realidades mais complexas e qualificar suas energias individuais. Nós estamos criando gente que pesquisa a coisa mais séria da vida humana, que é a consciência. É deste mesmo grupo que surgem e se desenvolvem os parapedagogos, educadores multidimensionais atuantes na tarefa do esclarecimento. Quando você tem a especialidade do desassédio, que é o que a parapedagogia te dá, a ferramenta, ela te habilita, você consegue unir opostos, você consegue mediar conflitos, você consegue resolver em prol de um bem comum. Não é em prol de você. Você não está ganhando nada com aquilo, diretamente. Mas quando você tem o bem comum real lá na frente, de modo cosmoético, você tem um nível de assistência que é imbatível. O processo nosso tem que ser dinâmico, objetivo e teático, a teoria e prática. Sendo que a teoria é 1% só, a prática que são os 99%. Então, nós temos isso em grande conta. Com isso, o currículo docente dos cursos melhora, porque o currículo pessoal do docente já melhorou. Parte da ProEx está envolvida com isso, tarefa de esclarecimento. Doar o que você viveu para outro que ainda não viveu, para criar nele um extrapolacionismo, que é o papel da parapedagogia esse o tempo todo, é fazer pensar de modo criativo, de um modo desassediador em prol da evolução da pessoa. Então, cada vez que a gente está fazendo isso, a gente está exercendo a parapedagogia. Ela trabalha sempre com uma visão de futuro. Ela não é só agora. Ela dá essa noção de caminho para a pessoa. E é isso que desassedia, que dá esperança na vida, que enche de energia, que dá motivação, que a pessoa se sente bem. A coisa mais importante é criar o professor que seja pesquisador. Entende? Esse é que é o verdadeiro cientista. Entende? E outra coisa muito séria, ele tem que ser da conformática. Ele tem que mostrar a forma, mas ele tem que conhecer o conteúdo. Não adianta ficar só no conteúdo, não adianta ficar só na forma. A prática sistematizada da educação conscienciológica teve início com a fundação da primeira instituição conscienciocêntrica, o Instituto Internacional de Projeciologia, atual IPC. Logo que foi criado o IPC, quando nós começamos com os cursos regulares, os professores eram muito mais autodidatas, então tínhamos muito mais assim o aparecimento espontâneo de alguns talentos. A formação de professores, ela começou já no primeiro dia do Instituto, que eu falei,
que o Instituto foi criado para criar agentes retrocognitores, que são os professores, para que aquele ex-aluno do curso intermissivo chegue aqui e a gente lembra para ele, você esteve no curso, veja bem, olha seus dados, examina você, faça o diagnóstico por você mesmo, é um autodiagnóstico. Isso é que é o agente retrocognitor, faz a pessoa lembrar da realidade dela. Então ela recupera os cons conosco. O Instituto nada mais é do que uma fábrica de recuperação de cons, ou um útero, nesse sentido, uma incubadora, está entendendo? De recuperação de cons. Com o avanço das ideias da projeciologia e da conscienciologia e a crescente necessidade de novos professores para palestras, cursos e laboratórios, iniciou-se a fase de qualificação intensiva desses docentes. Existiam várias linhas de atuação dos professores. Então tinha ainda um professor com ranço místico, tinha um outro que tendia, uma outra que tendia mais para religiosidade. Então era muito misturado ainda. E a questão era se organizar, não para formatar os professores, mas para trazer alguns padrões, para tentar qualificar com foco na conscienciologia e na projeciologia. Naquela época tudo era muito mais empírico e experimental, mas existia uma vantagem. Como as condições eram muito mais duras, difíceis, existia uma espécie, como eu diria, de uma seleção natural, porque realmente só os professores engajados, muito determinados, continuavam em frente. Eles enfrentavam qualquer público, qualquer hora, em qualquer dia. Não existia ainda aquele ambiente mais protegido, mais estudado, mais controlado, como hoje nós temos. E nisso não há nenhuma crítica, porque isso é natural. Ao longo das últimas 2 décadas, alguns momentos foram decisivos para a qualificação do professorado, como a criação do Programa de Treinamento Ágil para a Docência. Em julho de 95, foi proposto no IPC, no caso pela professora Malu Balona, que coordenava o Centro de Educação na época, o TAD, que é o Treinamento Ágil para a Docência, a partir de uma experiência que ela teve em Buenos Aires, na Argentina, em que foi necessário formar alguns professores de conscienciologia com muita rapidez, porque ela iria sair de lá e teria que deixar a gente preparada, apta a ministrar as classes de projeciologia e conscienciologia. Então esse programa foi apresentado a toda a comunidade conscienciológica na época de voluntários do IPC em julho de 1995, que foi o mesmo mês de fundação da cooperativa na época que fundou o CAEC, né? Então aconteceram junto esses eventos. A partir dali houve uma organização, uma sistematização das etapas para a formação docente. Foi um período de grandes autoenfrentamentos. A pessoa tinha uma ideia que ela ia levar muitos anos para se preparar para ser um docente de conscienciologia e de projeciologia. E isso adiava a experiência de pessoas extremamente capazes e, vamos dizer, com muito para dizer e para contribuir dos seus cursos intermissivos. O professor vem feito. O professor aqui, ele ganha um certo traquejo, mas ele já vem feito. Ele já traz a experiência com ele. Então, aqui a nossa ideia era adequar isso num ritmo mais ou menos rápido, que não permitisse a pessoa ficar adiando ad eternum essa condição de entrada na sala de aula. E ela iria se aperfeiçoando ao longo do tempo, como acontece até hoje. Existia muita dificuldade das pessoas com relação a expor-se em público, a técnicas didáticas, pedagógicas, da comunicação e até também dizer ao professor, prepará-lo para os tipos de situações práticas que podem acontecer em aula. O que nós todos aprendemos, praticamente que fomos jogados aos leões, aprendemos na prática, quebrando a cara, esfolando o joelho. Nós tentamos fazer com que os próximos professores já não tivessem que passar exatamente pelas mesmas condições. Em 2001, outro marco na história da parapedagogia, a primeira jornada de educação conscienciológica. Depois houve esse momento de qualificação dos professores, em que a questão era trazer à tona as especialidades deles. E aí houve um movimento muito interessante, em que talentos começaram a surgir, os professores começaram a descobrir áreas em que eles e elas, muito bons, e começaram a desenvolver novos cursos, novas atividades, em função dessa recuperação de cons que aconteceu. Hoje, avançamos para a criação de novas e cada vez mais específicas instituições conscienciocêntricas. Tem muitas ICs que trabalham com a formação de professores, tem muitas ICs com as suas especialidades diferentes,
Então é possível o professor identificar, e a professora, a sua área de atuação e eleger a IC, o local, o mater pensene com o qual quer trabalhar, termos parapedagógicos. Isso é fora de série, isso não existia antes. Agora nós entramos numa fase que eu considero a fase de implantação social, não apenas dentro da CCCI ou dentro do universo da conscienciologia, seus pesquisadores, seus voluntários, seus estudiosos. Eu acho que nós estamos entrando numa fase que nós já podemos contribuir com a sociedade de um modo mais explícito. Anteriormente, a sociedade vinha às nossas salas de aula. Era o aluno, ele depois se tornava muitas vezes um voluntário, às vezes até se torna professor. Mas hoje, nossa ousadia já pode permitir essa condição de ir à sociedade, detectar os problemas onde a pedagogia convencional falhou. E ela falha. Ela é muito boa, mas ela não resolve todos os problemas. Porque sem uma abordagem multidimensional da reeducação, a gente já usou significa que nós estamos fazendo de novo. Então, a grande notícia que a parapedagogia tem para qualquer consciência é que ela é que se educa, ela se reeduca. E nós somos apenas orientadores ou facilitadores dessa reeducação enquanto fazemos a nossa própria reeducação. Apesar de todo o avanço, nossos professores concordam que o trabalho está apenas começando. Nós estamos iniciando as atividades da TARE se você vai pensar em termos de planeta. A necessidade da informação ainda, o alcance dessa informação a mais pessoas, ela ainda é feita de uma forma muito inicial, muito incipiente. Nós precisamos fazer com que a TARES possa chegar a mais pessoas no mundo. Tem que se fazer assistência com excelência. Então, claro que o professor de conscienciologia ele está sujeito aos mesmos percalços da natureza humana que qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, até que ponto o ego não fica inflado em certas situações? Até que ponto, por exemplo, a posição em que a pessoa se sente, em certos casos, acaba não pesando mais do que a própria assistência que ele vai fazer? Falta autopesquisa, sempre vai faltar. Para mim falta autopesquisa, para qualquer pessoa falta. Mas falta esse se debruçar sobre si mesmo para entender um pouco sua realidade e aceitar limites. Nós não vamos estar prontos, não tem uma figura acabada, então nós vamos lidar com essa insuficiência. Agora, dentro da insuficiência pode ter um nível de autonomia muito bom. Então eu acho que falta um pouco de coragem. Eu acho que a pusilanimidade, ela permeia um pouco. Então ela que traz esse acanhamento, essas travas da comunicação, por exemplo. Trava da comunicação. O que importa se eu sei muito, ou se eu estudei, ou se eu tive muita experiência de vida, se eu não tenho o movimento de doar isso, de transmitir para quem tiver interesse. E a primeira pessoa que tem esse interesse sou eu. Então, essa preguiça de interagir, ficar no seu canto, se preservar, então isso tudo torna o docente acanhado, faz do exercício docente um processo tímido, que não vai trazer as alegrias e satisfações que a parapedagogia pode trazer para a pessoa. É preciso de estudar mais. As pessoas precisam de fazer mais palestras, precisam de participar de conferências de tudo quanto é tipo, não só nossas, como de fora, até da universidade. Precisam de escrever artigos. Nós já temos agora publicações adequadas para isso, igual a Consciência, o Journal of Conscienciology e outros mais. A gente vê que ainda falta um pouco de ousadia do professorado. Ainda há um certo travamento, um certo acanhamento, como nós até já conversamos a respeito. Esse acanhamento, esse travamento impede da pessoa perceber a sua especialização, onde ela pode ajudar mais. Então, esse movimento, ele é pessoal, ele é de cada um de nós. Mas a gente pode apressar isso de algum modo, não vai ficar eternamente esperando um dia que nós vamos sair prontos e começar um trabalho isento de erros, de fracasso ou até de desconhecimento, porque muita coisa a gente ainda não sabe, são modos novos de trabalhar. Mas vejo que há já um percentual docente, um percentual do nosso professorado que entende essa realidade e já está predisposto a fazer esse movimento mais ousado em prol da sociedade como um todo, da sociedade planetária. É muita gente para ajudar. O que falta mais mesmo é a pessoa ficar
mais autoconsciente da sua polivalência, sua versatilidade. Ela, por exemplo, começa a estudar que não adianta ter só uma memória cerebral. Ela precisa de ter um dicionário cerebral sinonímico e, se possível, poliglótico, analítico, está entendendo? Analógico, como nós chamamos, de ideias afins, para ampliar as suas abordagens. O problema maior que a gente tem com os processos daqueles que começaram o curso intermissivo, primeiro ano, essa coisa toda, é que são ainda muito bitolados no processo do passado devido à paragenética. Então, tirar essa consciência dessa bitola é a nossa missão, é a nossa tarefa, é o nosso escopo. É justamente ensinar o aluno a pensar sobre ele mesmo. É que esse aluno possa entender o que ele precisa considerar, os fatores, os mecanismos, os fundamentos que lhe permitam entender melhor o seu papel enquanto discente e o seu papel enquanto consciência e evolução. O grande desafio para o professor é ajudar esse aluno a entender essa realidade, a pensar melhor sobre essa realidade, para que ele efetivamente coloque em prática um dos princípios básicos da conscienciologia, que é o princípio da descrença. Ou seja, não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais, para que você, a partir dessas experiências, possa construir o seu desenvolvimento e aquele caminho que lhe é mais adequado. A verdadeira, genuína intenção de assistir, o altruísmo, é o que mais mantém o professor no rumo. Uma outra coisa que é decorrência disto é a lealdade que o professor tem que ter com o seu grupo evolutivo, a parcela intrafísica desse grupo e a parcela extrafísica. Porque em certas situações duras, difíceis, é a tábua de salvação no meio de um oceano bem turbulento, tempestuoso, onde você se agarra. O professor, acho, muitas vezes, ele se esquece do apoio da retaguarda extrafísica que ele tem. De que modo aumentar o comprometimento com a pesquisa e a produção intelectual? É preciso que mais professores, professoras, alunos, os sempre aprendentes, né, que a gente fala, se motivem a escrever, a pesquisar mais, a transcrever as suas percepções parapsíquicas, as suas vivências em sala de aula, para que a gente possa ter um banco de dados maior e uma massa crítica maior nesse aspecto. A gente ainda tem só eventos de pesquisa nesse contexto, que ajudam bastante, mas faltam ainda as obras publicadas, porque aí a ciência de fato vai começar a se consolidar mais, né, aqui no nosso planeta. A maioria no curso intermissivo dessa etapa inicial, que nós somos aí dos primeiros aí que fizeram isso, que vieram para cá, todo mundo tem a tarefa de escrever livro. Por quê? É o livro que vai grafar essas ideias e disseminar isso aí. Nós dessomamos, mas o livro continua vivo. Então é muito importante. Agora, esse livro, ele tem que começar inicialmente, quase sempre, entra com a pesquisa pessoal da pessoa, então é um livro autobiográfico, para depois ele ser mais técnico e mais tarde ser feito uma obra-prima, que é a Mega Gescon da pessoa. O professor que ele resolve colocar no papel, escrever as suas experiências e doar o seu laboratório consciencial, ou seja, o acúmulo dessas vivências dele, da forma escrita, ele disponibiliza que isso chegue a um número de pessoas muito maior do que a sua sala de aula. Se esse livro é traduzido para outros idiomas, o número de pessoas que podem acessar essas informações desse laboratório e possam vir a ser auxiliadas por ele, também passa a ser muito maior. Esse interesse real em aplicar e ver resultado prático. Então eu vejo que isso, agora, noto que falta a escrita da experiência. Ainda há muito embaraço intelectual para o registro. Então a gente vê que pouca gente escreve sobre as vivências que tem ou sobre as superações que fez e que isso poderia realmente aumentar. Há muito excesso de cuidado com o resultado, que ele fique quase perfeito. Então esse perfeccionismo não tem ajudado. Eu acho que quando há mais gratidão, o perfeccionismo também desaparece. A gente fica mais igual, mais próximo, compreende mais as dificuldades, que ninguém ficou nada. A pessoa se faz de algum modo e pagando o preço justo, porque tem um preço justo. Então, acho que ainda há muito interesse pelo resultado final do que a gente vê, mas pouco conhecimento das trajetórias.
E quando você conhece mais trajetória, você compreende mais, é mais fraterno, é mais grato. E isso alivia excesso de preocupação consigo mesmo, vaidade excessiva, competitividade deslocada, perfeccionismo, e a gente sente mais compromisso de mão na massa. Fica mais simples esse ato. O objetivo é chegar à formação de pelo menos uns 50 ou 60 autores ativos, que tenham obras publicadas e que estejam dinâmicos no desenvolvimento do seu trabalho intelectual, principalmente público, para chegar na mega GESCOM, que nós chamamos a obra-prima escrita da pessoa, quer dizer, o livro básico, técnico daquela pessoa. E que isso transcenda o nível da literatice. Porque fazer romance, noveleta, contos, tudo isso é muito fácil, está entendendo? É um processo superficial. Mas essa mensagem, a nosso ver, ela é pobre. Por quê? Você tem que contar uma série de casos para prender o leitor, para dar uma mensagem que podia ser dada numa página. A pessoa escreve 500 páginas. A grande sabedoria dentro do processo da parapedagogia é fazer bem esse equilíbrio de se informar bem, estudar, produzir, escrever, se é o caso, mas também pé na estrada e vamos em frente. Surgiu um trabalho, um projeto desafiador, vamos começar esse projeto, vamos ser pioneiros de novo. Então a Conscienciologia, ela te oferece isso. Todo dia você pode ser pioneiro em alguma coisa, porque o planeta está aí todo para ser até certo ponto desbravado. Até certo ponto somos bandeirantes em muitos aspectos. E o exemplarismo? Os nossos professores apresentam teática e verbação? É inevitável que a Conscienciologia seja sempre uma ciência aplicada. Não existe a Conscienciologia teórica só. Então, a autovivência, a experimentação pessoal é muito importante, não só sob o ponto de vista do conhecimento em si, mas até, eu diria, perante os alunos, com relação à exemplificação ou com a autoridade moral da pessoa que vai comunicar. Por isso, é muito difícil que um professor qualquer dê aula de Conscienciologia sem ter experimentado, num nível razoável, muitos, idealmente todos, os conceitos da própria Conscienciologia. É um jogo de cintura interessante que o professor tem que ter. Primeiro, ele tem que saber que ele não está falando só em nome dele na hora que ele está dando aula. Ele está representando um corpo de pesquisadores, esses pesquisadores baseados em experiências pessoais, criar uma metodologia para essa análise dessas experiências, para o desenvolvimento dessas experiências, e esse professor, nesse momento, está representando essas experiências. Por outro lado, essas experiências que o professor não tem, ao mesmo tempo que ele está falando para o aluno, aquilo também serve para ele. E a postura adequada do professor é saber que ele, naquele momento que ele está colocando aquela ideia, ele está falando para ele também para que ele se sinta na obrigação, ou vamos dizer assim, motivado a buscar, a desenvolver essas habilidades que ainda lhe faltam e, a partir disso, conseguir falar com mais autoridade moral sobre o assunto. A condição nossa de atuação, seja nessa dimensão intrafísica, seja fora do corpo, é uma condição de exemplo. As nossas atitudes são estudadas, são observadas profundamente, principalmente pelas consciexes, porque elas também vão estar aqui numa condição muito próxima, ou a nossa condição, né, num futuro próximo. Então, acho que o alcance a gente ainda não consegue mensurar, verificar. Eu acho que talvez depois da DSOMA, cada professor, líder de IC, voluntário, aluno, possa ter uma real dimensão disso, autor, né, uma real dimensão daquele trabalho que está sendo feito. Então, acho que a questão mais séria para nós hoje é a questão do exemplarismo. Nós somos cobaias para muita gente. Tem muita gente nos estudando para ver as dificuldades, as facilidades, os fatores que podem otimizar a vida humana e aqueles que dificultam, para terem menos dificuldade de recuperarem cons também, quando ressomarem aqui. As pessoas hoje estão começando já a entender as paratestemunhas que observam tudo que nós fazemos. Segundo a Conscienciologia, a filosofia da educação é o exemplarismo. Dentro da para-educação ou da para-pedagogia, é mais ainda, é o princípio do exemplarismo pessoal. Então, nós já temos experiência para dar um bom exemplo hoje, socialmente, e levar essas novidades, essas tecnologias ou para-tecnologias às escolas, sejam elas escolas públicas do ensino básico, fundamental, médio, superior, não importa. Onde falta o paradigma consciencial, a educação está incompleta.
porque a consciência não é aquilo. Ela precisa de algo mais para dar vamos dizer, um sentido para a vida dela, para o viver dela. O educador multidimensional dinamiza a própria evolução diante de constantes autoquestionamentos. Cada pessoa tem que avaliar o seu próprio caso e observar. Eu estou muito teórico nas minhas colocações, eu de fato não conheço nada de funcionamento das ICs, como elas são, não frequento, não sei. Tem alguma coisa errada, estou falando das ideias e eu não estou aproveitando um laboratório para a vivência dessas ideias, que é o voluntariado. Agora, o outro lado, eu poderia estar com mais tempo, ou separar um tempo para ler, para escrever, para produzir essa parte que me compete, porque a gestação consciencial, existe a gestação consciencial grupal, da Maxi Proex, que todo mundo faz, mas existe uma componente que é egokármica. Por exemplo, a redação de 1 livro, 2 livros, 3 livros, 10 livros, compete àquela consim. Ninguém vai escrever aquele livro no nosso lugar. Será que eu estou atualizado? Será que a minha informação ficou ultrapassada? Será que está faltando vivência prática? Será que o meu exemplo está correspondente a essa teoria? A teoria conscienciológica é fora de série. O problema é a prática, como em tudo. Nós não temos experiência ainda num nível, vamos dizer, que dê segurança, autonomia, autossuficiência. A maioria ainda peleja com a sua própria falta de autonomia, falta de autoconfiança e tudo isso, autoestima, quer dizer, um reconhecimento do valor pessoal. Nós ainda temos que trabalhar aspectos muito básicos com os professores para que eles tenham uma coragem, vamos usar esse termo, de entrar e se expor numa sala de aula. O professor nunca pode esquecer que ele está ali para fazer assistência. O professor muitas vezes tem que ser firme, tem que ser forte, ele tem que manter um campo energético, tem que manter sua posição. O professor tem que manter um certo nível de ascendência técnica e intelectual, de ascendência moral sobre os alunos, mas tudo isso é só em função da assistência que nós queremos prestar. Muitas vezes os professores se confundem com isso. A reeducação maior que nós temos que levar, mais séria mesmo, é a pessoa, por exemplo, arranjar um laptop, fazer uma biblioteca pessoal, e desenvolver o parapsiquismo. Sem o parapsiquismo, todo mundo fica aquém da realidade, fica para trás. Então, é muito sério isso de fazer a pesquisa, o experimento, não acreditar em nada, mas buscar por si mesmo o processo do educador pesquisador. O desenvolvimento do parapsiquismo é a ponte entre um corpo de ideias avançadas e a parapedagogia na prática. Nós precisamos ainda investir bastante dentro do parapsiquismo de cada um. Nós não podemos esquecer o lado da multidimensionalidade nunca. A consciência, antes de mais nada, é multidimensional. Essa condição parapsíquica é o que permite o intercâmbio maior com os amparadores de função, por exemplo, da parapedagogia. Então falta muito ainda nessa linha. Nós temos um esforço muito grande nos nossos professores, nós todos, mas ainda falta um desenvolvimento maior para que esse intercâmbio seja mais efetivo, mais eficaz e que nós possamos superar aquilo que o professor Valdo Vieira apresentou no livro 200 Teáticas da Conscienciologia, que é a teoria das dificuldades recíprocas. Assim como nós temos dificuldade de contactar as consciências mais avançadas, esses amparadores, eles também têm dificuldade de nos contactar. Então, cabe a nós trabalhar mais com energia aqui para facilitar esse intercâmbio de uma forma geral. Eu acho que o parapsiquismo hoje é o principal mata-burro na maioria dos professores. A gente observa que os amparadores usam exemplos didáticos a partir das nossas experiências, constatações que nos permitem desenvolver a nossa autopesquisa em níveis cada vez mais profundos, a partir de exemplos, a partir de diversos contextos e elementos diferentes que nos permitem construir uma ideia melhor a respeito de nós mesmos ou da nossa manifestação. Essas técnicas parapedagógicas utilizadas pelos amparadores, pelos evoluciólogos, elas são muito ricas, mas eu entendo que nós ainda precisamos caminhar bastante para poder absorver melhor essas técnicas e aplicá-las para gerar os efeitos que a parapedagogia pode gerar nos seus discentes. Então eu não posso ter o status de um amparador ou amparadora se eu não aplico aquilo de modo prático e se o meu assistido, o necessitado daquele tipo de informação está lá. Eu gosto muito da palavra interassistência, para mim ela está na base da parapedagogia, justamente por essa mão dupla.
de papéis que se alternam o tempo todo. Eu não sei nunca quem está com a senha daquele dia para me instruir, para me reeducar, e eu, às vezes, estou com alguma coisa que aquela pessoa vai me solicitar. Às vezes, a minha pessoa-alvo não é o aluno, é um parente do aluno que será beneficiado indiretamente por aquela informação. Então, pensar nessa rede de reeducandos é muito interessante quando a gente tem, de fato, uma visão multidimensional. Eu procuro ter essa visão dentro da parapedagogia, porque vejo sempre essa sala de aula multidimensional, ela se expande, ela vai muito além do seu interlocutor. Então, o interlocutor pode ser assistido num momento e logo ele é seu professor. Outro ponto crítico é a TARES horizontal. Muitas vezes, os professores precisam se esforçar para aceitar a ajuda e a validade da experiência de seus colegas. Ainda existe uma competição em função de um status, uma posição, um conhecimento parapsíquico, alguma condição que dê à pessoa uma sensação de estar melhor, de estar numa condição mais positiva. E o que eu acho? Isso aí vem em função da baixa autoestima ou da falta de autorreconhecimento e valorização dos próprios talentos pessoais trafores. Então falta a nossa comunidade docente, principalmente, porque os docentes estão à frente desse processo de divulgação da conscienciologia. Então, por excelência, são assistentes. Então, precisam ter uma estrutura emocional, principalmente psicossomática, construída, que permita a ele ou ela, professor de conscienciologia, uma certa desenvoltura com segurança, com confiança, com confiança no próprio taco, né? A gente pode falar assim. Alguns professores ainda, e talvez por inexperiência, ainda lidam mal com isto. Porque realmente todos nós temos egos muito infláveis. Devido à velha natureza humana, devido ao passado, lideranças que nós mesmos exercemos no passado. Então, muitos professores ainda passam por esta dificuldade. O poder é a pior coisa que tem na humanidade, do ponto de vista de atividade. É onde todo mundo cai. É um mata-burro, vamos dizer, popular, bem popular. Entende? É um problema difícil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o professor, ele às vezes alcança aquilo que eu falei aqui antes, sobre autocracia. Ele se sente hegemônico, ele se sente soberbo, ele se sente num patamar que às vezes é uma torre de marfim. Então ele usa muitos saltos altos nos sapatos, ele olha muito de cima para baixo, e isso é uma tolice. O processo é caminhar para a democracia, olhar tudo de igual para igual, democratizar todo o processo e dizer que, lembrar sempre do seguinte, uma sala que tenha 40 alunos, sempre às vezes pode ter um estudante que sabe mais do que aquele professor. Agora, o professor, ele tem que saber mais do que todos aqueles alunos, a média daquela lição que ele está dando. Qual é a sua aula do dia? Aquela ele tem que saber mais. Então, ele tem que se preparar mais para isso. Cada professor tem trafores específicos e que nós poderíamos interagir muito mais, dividindo, compartilhando, somando estes trafores. Não só experiências acumuladas, o data bank, o banco de dados das pessoas, mas sim as suas aptidões. Alguns professores têm comunicabilidade que realmente é de se tirar o chapéu. A pessoa não comete nenhum agafe de palavras, não enrola a língua, mantém um fluxo contínuo o tempo todo. Mas, às vezes, outros professores têm mais profundidade. Podem falar mais pausado, devagar, deixam um intervalo para que o aluno pense em cada uma das ideias. Outros professores são mais parapsíquicos. Eles têm a oportunidade de sentir melhor dos alunos, do ambiente extrafísico, qual é a questão mais séria daquele momento para nós discutirmos. E, claro, tudo isso sem falarmos nas especializações da própria conscienciologia. Quer dizer, cada professor tem um interesse, tem um preparo do curso intermissivo ou, dada a sua formação profissional, tem até mais bagagem para poder desenvolver mais certas áreas. Tudo isso poderia ser dividido melhor. Se o professor se dispõe a ficar igual aos alunos no nível para melhorar, entende? Dentro de uma equalização de conhecimento, aquilo que eu chamo de domesticação mútua. O professor ensina para o aluno também ensina para o professor.
que se passa? Os amparadores de função, com os amparos de função, vão ter mais ambiente para inspirar, para ajudar, para dar intuição para esses professores. Por isso a itinerância é muito importante, porque a hora que um professor ou a professora vai na itinerância, ela está fora, ela está sozinha. É ela e o amparador, se ela deixar que o amparador a inspire. Porque senão ela tem que resolver o processo todo por si mesma. E é aí que vem o processo de poder, porque a pessoa se sente no leme. Ela está organizando tudo, ela influi nas pessoas, ela influi na instituição. Tem professor, por exemplo, que está começando agora e chega na instituição e começa a querer dar lição de tudo para aquela instituição, uma pessoa que está lá há 10 anos. Ele não vê, ele não tem desconfiômetro. Então precisava de ter o Simancol para entender o nível das pessoas e, vamos dizer, respeitar a inteligência dos outros. O povo é muito inteligente. E outra coisa, você vai encontrar com uma pessoa que seja a primeira vez, por exemplo. Você não sabe se aquela pessoa fez o curso intermissivo, vai ver, ela fez o curso intermissivo até mais avançado que você. Então, essa ficha que tem que cair para atenuar a influência excessiva do poder. Quando o professor ou a professora valoriza o seu curso intermissivo e manifesta isso, consegue ter um nível de segurança íntima que permita não se sentir o tempo todo sob pressão ou em competição. Então consegue enxergar o colega ou a colega como alguém que de fato pode ajudar, consegue descer do salto alto e pedir ajuda. Descer do salto alto é uma expressão, né, que a gente usa muito, mas a dificuldade principal que eu vejo hoje do assistente é não considerar que precisa ser assistido. Então é o caso clássico que a gente cita na medicina, né, do médico que não aceita, ou a médica, ser tratado por outro médico. Mas no nosso caso docente é assim também. Então assim, só dói quando eu respiro, né? Tô aqui, não dói nada, tô bem, eu estou ótimas energias e o processo está todo furado. Então é muito esforço para se manter essa condição. E quando isso, o professor e a professora ficam mais seguros em relação a isso, consegue ver no colega a possibilidade de alguém que pode ajudá-lo e ele pode ajudar também. Então as abordagens começam a ser qualificadas. Nós precisamos, principalmente, de combater a autocracia, fazer uma democracia maior, no binômio ou na dupla professor-aluno. Isso tem que combater a autocracia na formação dos professores. Nós fizemos isso demais já no início, mas isso ainda precisa, principalmente para os novos. Tem que haver uma abertura maior, nós chamamos isso de abertismo consciencial. Quando a pessoa se acha ou se considera muito importante por estar ali à frente divulgando essas ideias, ainda falta o parapsiquismo. Faltam umas retrocognições ou faltam alguma visão mais séria da própria aula-memória para ter uma real visão do seu papel ali, do que está fazendo. Esse salto alto, ele inevitavelmente cai depois que esse professor ou essa professora começa a ampliar sua experiência itinerante. Porque a visão nua e crua do universo, do micro-universo da outra consciência, por si só ela é impactante. E na hora em que esse professor sai do seu mundinho e começa a visitar outras consciências e em outros locais, em outros países, a usar outros idiomas, começa a acessar a aula-memória, começa a ter as percepções mais expandidas em função do amparo de função, não pelos belos olhos dele ou dela, mas pelo trabalho que está realizando. E com isso, acessa um micro-universo de pessoas mais diferentes, com mais situações totalmente, às vezes, patológicas, desequilibradas, e esse aspecto impacta o professor ou a professora. Então, inevitavelmente, vai passar por uma reciclagem, se começar a sair mais. Acho que nós temos uma grande parte do corpo docente muito acomodada a esse respeito. A parapedagogia itinerante ainda é a solução para muitos males, remédio para muitos males, porque ela te cria autonomia. Imagina uma atividade que vai te dar autoestima, autonomia e autossuficiência. A itinerância é um tipo de experiência que é insubstituível para quem quer se desenvolver na parapedagogia. Você lida com cenários diferentes, pessoas diferentes, valores diferentes, regiões diferentes, e essa experiência se torna muito rica. Isso dá ao professor uma vivência teática, muito mais prática, do próprio universalismo. Eu lembro, em deixa eu lembrar aqui, foi em 94, quando num curso ECP2, o EM, que era a Consciex, que se manifestava através do professor Valdo, dentro daquele processo ali do parapsiquismo dele,
Quando o M me disse, Wagner, está na hora de você ir para o exterior. Eu falei, como? Sim, é a hora, são os planos e tal. E eu perguntei, bem, então alguma dica, alguma informação? E ele me disse claramente, ensine a Conscienciologia da forma que as pessoas possam entender. Se o professor ou a professora já é praticante da TENEPS, isso tudo se amplia muito com a itinerância. Então, pessoalmente, eu não teria a formação ou a experiência que eu tenho hoje em Conscienciologia se não fossem as itinerâncias que eu me disponibilizei a fazer. Então, é preciso que o professor ou a professora se lance a essa experiência, procure sair da sua região de conforto, a zona de conforto, né, a expressão que se usa atualmente, para poder ter essa oportunidade de ampliar o universalismo. Se não muda nem de cidade, como é que vai mudar de dimensão? Como é que vai conseguir interagir com a Consciex? Se nem com uma Consim que fala outro idioma eu consigo. Uma situação interessante que acontece é que certas culturas às vezes se consideram ou se sentem muito isoladas do resto do mundo, até pela própria língua, e às vezes porque são muito diferentes. Então, por exemplo, nós chegamos à Finlândia, onde normalmente as pessoas são muito fechadas, as pessoas são mais isoladas, as pessoas não são muito próximas ou muito, como eu diria, mais afetivas. São pessoas muito honestas, são pessoas muito respeitosas, muito dignas, mas um pouco mais distantes. Então, mostra-se muito respeito àquela cultura quando você faz algum esforço, mesmo que seja aos tropeços, de você falar a língua deles. Então, na primeira vez que nós estivemos lá, eu e a professora Nancy, pedimos para um amigo para traduzir certas frases como bem-vindos, meu nome é isto, estamos aqui para dar um curso de tal coisa. E nós começamos o curso falando algumas dessas frases em finlandês. Obviamente, totalmente decoradas. Nós mal sabíamos o que estávamos falando, pelo menos palavra por palavra. Mas o impacto que nós vimos na cara, no rosto, na feição dos alunos, foi de uma surpresa muito grande, porque ninguém se importa em falar finlandês. Um dos alunos veio e disse, muito interessante, porque ninguém que vem do exterior, vem de fora aqui, se preocupa, se interessa, faz o esforço de falar a nossa língua. E vocês fizeram. Então, aquilo criou um rapport muito grande. Há muita timidez ainda quanto a se lançar fora da proteção do casulo das nossas próprias instituições. Hoje a pessoa pode escolher, eu vou ou não vou. Nós não podíamos. Tem você e você. Você vai deixar lá as pessoas esperando? O que é importante é transmitir a ideia mais precisa possível. O importante é ser entendido. O importante é ser didático. Então, muitas vezes, nós somos obrigados, pelo menos na nossa experiência internacional, a ser muito pacientes. Não adianta querer, na primeira aula do primeiro módulo, já falar das imaturidades humanas, das besteiras da sociedade, porque senão nós assustamos os alunos e eles nunca mais vêm. Então, temos que começar realmente pelo beabá, vamos para a aritmética e vamos pouco a pouco até que possamos estar falando de reurbanização, de serenão e coisas assim. Eu noto que ainda há muita preocupação com essa performance. Com a performance, ela vai ser avaliada, ela vai ser observada. Então, há muito problema com isso. Falta uma certa espontaneidade, um certo mico, um certo queimar filme, se necessário, muita preocupação com isso, com o filme queimado, com o mico. Então, nós temos um grupo que eu chamaria do pé na jaca, aquele que faz tudo errado, não liga para nada e vai fazendo e dá muito fora também, não é o ideal. Mas nós temos um grupo que ele fica na retranca, ele tem tanto medo de errar, de se expor, porque a conscienciologia, porque não sei o quê, que também não diz a que veio. Então, isso gera uma insatisfação interior muito grande. Quer dizer, nós temos que saber a nossa linha de trabalho, a nossa especialização. E dentro dela, buscarmos a máxima naturalidade. Uma coisa interessante que aconteceu no Japão foi também o resultado dos cursos, é que quando nós começamos a ir lá pela primeira vez para dar os cursos, nós fomos convidados por um grupo que existia lá. E uma pessoa que acabou ficando amiga nossa, que era quem trabalhava ali, ela foi aprendendo conosco nos nossos cursos sobre cosmoética, sobre maturidade, sobre o não misticismo. Isso começou a criar conflito para ela.
Por quê? Ela trabalhava dentro de uma estrutura que traz uma série de gurus e líderes místicos, porque é um supermercado onde as pessoas vão, os alunos, e assistem o curso que quiser. E essa pessoa, essa amiga nossa, ela depois nos disse a seguinte frase. Ela disse: eu estou em conflito. Aprendi com vocês a tal ponto que fica incompatível eu trabalhar nesse lugar onde trabalho. Eu não posso mais ser conivente com certas palestras, com certos cursos, não todos. Por quê? Muito misticismo, muita gurulatria, o abuso, a manipulação das pessoas. Então, vejam, ela acabou saindo dessa empresa, deixou de ser uma pessoa, a nossa ponte lá, claro que continuamos indo ao Japão, já com outras iniciativas, mas vimos ali realmente um caso muito claro da parapedagogia funcionando, porque mudamos uma vida, mudamos a forma de pensar de uma pessoa ali. Nós precisamos de mais gente com essa postura, fazendo esses extrapolacionismos sobre si mesmos, se lançando em processos que não são aventuras, porque hoje nós já temos um chão para pisar, as coisas já foram construídas, nós não estamos começando do zero, nós temos já uma estrada construída. Então é pegar isso, mas projetar. Então é projetar isso um pouco além. Não precisa chegar numa cosmovisão, se chegar muito bem, mas pelo menos extrapolar um pouco a realidade de agora e estar sempre trabalhando para daqui a 5 anos, para daqui a uma década, o que mais que eu vou querer. Criar uma plataforma de exigências pessoais sadias para que a pessoa possa se projetar dentro daquilo. Até certo ponto precisa de um certo espírito aventureiro, desde que seja mental somático, que tenha uma certa organização por trás, isso aí dá certo. Apesar da necessidade inequívoca de qualificação e de maior abrangência do escopo da TARES, a Conscienciologia já conta com uma equipe de superdotados, intermissivistas com múltiplos talentos a serviço da inteligência evolutiva. Os Trafores mesmo é o curso intermissivo, a inteligência evolutiva, o princípio da descrença e a abordagem teática, cosmoética das coisas. Acho que o principal Trafor é a vontade de aprender. Quando o professor ele é disposto a aprender com as suas experiências, ele tende a cada vez se desenvolver mais. Quando o professor ele se dedica a cada aula que ele dá, não só passar um conteúdo, mas absorver o conteúdo que os alunos na interatividade lhe passam, ele sempre enriquece e acaba muitas vezes até saindo mais beneficiado do que o próprio aluno, do que o próprio discente que está ali em sala. Nós temos já hoje muitos parapedagogos com uma visão realista, ela não é nem otimista deslumbrada, nem é pessimista, ela tem uma visão mais ou menos real dos fatos e não desanima em função disso. Quer dizer, esse docente ele se mantém motivado. Então eu vejo que esses traços têm ajudado muito. E a praticidade, certo pragmatismo ao aplicar o seu conhecimento, esse interesse real em aplicar e ver resultado prático. As pessoas estão de fato trabalhando na Conscienciologia porque elas querem, ou porque elas identificam essas ideias. Então essa identificação e esse comprometimento eu acho que é um mega trafor do professorado. Um outro, porque resistir a essas ideias por muito tempo não é fácil. Manter um voluntariado ativo e ainda mais a docência ativa por 1 ano é uma coisa, por 2 é outra, por 5, 10, 15 anos é muito difícil. Difícil do ponto de vista, tem muito valor isso, tem muito valor a manutenção desse voluntariado da docência por muito tempo. E hoje nós temos muitos professores que têm pelo menos 5 anos de experiência parapedagógica, experiência no voluntariado, então isso precisa ser muito valorizado. O grupo de parapedagogos está à altura do desafio de transformar este planeta em uma escola evolutiva necessária para os autorrevezamentos e reciclagens grupais que construirão o Estado mundial e abrirão caminho para a era consciencial. Então nós temos que reunir as nossas forças. Quanto mais juntar a força, amplia o processo da potencialidade e também faz a expansão da cosmovisão da pessoa para ela não pensar pequeno.